começa hoje aqui é um desafio que não existe nem tempo ruim, nem tempo bom, que vai fazer você, mamãe, desistir de alcançar o que você deseja. Por muito tempo eu vi centenas de mamães com medo, tristes, angustiadas, porque o seu filho não falava e muitas vezes não percebia que a solução de tudo isso estava mais evidente do que elas imaginavam. Eu mesmo já senti medo quando eu fui mamãe pela primeira vez e me deparei com tantas responsabilidades em relação ao desenvolvimento da minha filha. E o conteúdo que você vai ver aqui nessa sequência de 3 aulas é o que centenas de mamães não perceberam ao longo do tempo e nem tiveram a oportunidade de aproveitar. E esse conhecimento não surgiu do dia para a noite. Foi fruto de 18 anos de experiência, com erros, acertos e centenas de mamães, orientada ao longo dessa jornada, testando o que funcionava e o que não funcionava. E chega uma hora que toda essa sequência de orientações testadas ao longo do tempo não cabiam mais só para mim. E essa mensagem precisava ser expandida para mais pessoas do Brasil e também de outros países. Eu queria te falar que existem 2 tipos de mamães. Aquelas que deixam a culpa, o medo consumir seu potencial e fazendo isso, o tempo passa, o tempo não volta e tem a mamãe que busca orientação, fazer o que é preciso ser feito e ela alcança o seu objetivo. Se ela tiver medo, ela vai com medo mesmo, segue as orientações e vence, sabe? A hora do basta chegou. Eu quero que você chegue ao final dessas aulas e diga para você mesmo: chega, basta! A hora de deixar a culpa e a tristeza para trás chegou. Mamãe, você só pode escolher um caminho. Ou você assume a responsabilidade de como mãe para fazer o que precisa ser feito, ou você deixa o medo consumir você e ver o tempo passar sem resultados. Nestas aulas, você vai entender que a chave está na mamãe e não na criança. E eu estou aqui para ajudar você a destravar a estimulação correta da linguagem. Vamos gravar? 1, 2, 3 e... Yeah. Tem mãe que acorda, dorme e fica assim, meu filho não fala, meu filho... Esse é o problema. Foque na solução. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à semana Destravando a Estimulação Correta de Fala e Linguagem. Essa semana é uma semana muito especial, com muito conteúdo prático, orientações, e hoje você vai saber sobre o poder da estimulação correta da linguagem. Minha intenção é que você saiba o que você precisa parar de fazer e o que você precisa começar a fazer para chegar à estimulação correta. E olha, praticando ainda hoje, hein? Porque vai ter atividade. Fica até o final do vídeo. Aqui nesse ambiente é onde vai acontecer as 3 aulas. E você vai poder comentar, ó, logo aqui embaixo, é isso mesmo. Fala de onde você fala se você é mamãe, se você é profissional, se você é fonoaudiólogo, se você é pediatra, se você é médico, conta aqui nos comentários. E isso vai ajudar muitas mamães, inspirar muitas pessoas. E eu vou ficar muito feliz de saber de onde que você é, quem você é. Comenta aqui embaixo também a sua dificuldade para estimular a linguagem. Eu também quero agradecer você que se inscreveu e participa ativamente do meu Instagram, do meu Facebook, do YouTube, tá sempre fazendo perguntas. Muitos de vocês eu já conversei pelo direct, isso é muito gostoso. A gente se sente assim, unidas, né? Unidos. Isso é muito bom porque nós temos o mesmo propósito, né? Chegar à estimulação correta da linguagem. E essa semana aí, olha, eu sei que teve muita gente que se divertiu dando risada aí dos meus desenhos, teve gente se divertindo com a Renata Ruiva, né?
Ai, eu sou muito ansiosa. A minha filha fez 1 ano. Tudo isso é porque eu me dediquei, juntamente com a minha equipe, nós nos dedicamos muito para estar aqui com vocês. E eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estou aqui com você. Então quero que você tenha toda a atenção nessa aula, tudo bem? Então, ó, deixa todas as distrações, celular, TV e aproveita cada minuto. Pega papel e caneta para fazer as suas anotações, tá? Eu quero te dizer que não tem como você participar dessa semana se você participar todos os dias e manter a visão de estimulação como você tinha antes. Com certeza será um divisor de águas nesse processo de estimulação de fala e linguagem. E olha, quem fala isso não sou eu não, viu? São as minhas alunas que falam que essa semana acaba sendo um divisor de águas. E aí foi um divisor de águas. Você foi um divisor. E foi um divisor de águas. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata Donadelli, sou fonoaudióloga há 18 anos, apaixonada pelo que eu faço. Eu sou especialista em linguagem e fluência e tenho 2 filhas lindas. A Laura, que é uma moça maravilhosa, a Anne, que inclusive, está encerrando esse processo de desenvolvimento de fala. Eu quero ficar grudada em você. E ela faz até parte da foto oficial desse evento. Isso, tirava a Anne. E no meu trabalho, eu ajudo mamães de crianças de 1 a 3 anos e profissionais de fonoaudiologia a chegarem à estimulação correta de fala e linguagem em até 20 dias. Durante essa semana, você vai receber conteúdo suficiente para acompanhar aí na sua casa. O conteúdo vai abranger essa parte das aulas que você está assistindo agora, onde você pode anotar tudo que você conseguir. E também terá um PDF que eu vou disponibilizar a cada aula com uma atividade para você praticar o que eu falei aqui. Ah, e tem lives extras que eu vou fazer no meu perfil também, tá? Então fica de olho no meu Instagram, tá bom? Mas antes eu tenho 2 recados para vocês. Diferentes de outras lives que eu faço nas minhas redes sociais, que ainda estão gravadas e disponíveis, as aulas desta semana estarão disponíveis apenas durante essa semana. Então, aproveite para assistir e colocar tudo em prática em cada dia. Quem estiver ativo participando, no final dessa aula eu vou contar uma surpresa. Fiquem ligados em todo o conteúdo. E se você ainda não entrou no Telegram, entre. O Telegram é tipo um WhatsApp, mas assim, super avançado, é muito legal. Eu todo dia tô compartilhando alguma coisa, um áudio, um bate-papo com vocês, que eu não faço isso em lugar nenhum, só lá no Telegram. E se você entrar hoje, você tem acesso a todos que eu já fiz, olha que bacana. E só eu que posto, ninguém mais posta lá. Tem algumas enquetes que você responde, é bem bacana e organizado. E olha que legal, o Telegram é gratuito. Gente, eu fico muito feliz com os comentários de vocês sobre as minhas orientações da estimulação correta da linguagem. São muitos comentários, dá uma olhada. Olha só, são muitos comentários. Ai, como eu amo esse feedback, vocês não têm noção. Olha, tem gente que fala assim, Renata, de onde você tira energia? É de vocês, a transformação de vocês me motiva cada vez que mamãe me escreve. Ai, gente, é muito gostoso, é um combustível, vai me animando. E vocês me emocionam com comentários assim. Olha esse comentário. Renata, você é uma bênção, um anjo que Deus me apresentou. Graças às suas dicas, minha filha está desenvolvendo melhor a fala. Olha que beleza! Sinto que falta isso para nós fonoaudiólogos. Não adianta a gente ficar só na teoria dos livros, dos artigos. A gente precisa de algo que nos leve à prática. E aí eu senti que esse curso fez isso, fez essa aproximação. Então eu me senti assim acalentada, porque eu estava bem perdida. Por isso que eu não paro, é isso que me motiva.
Eu entendi o meu propósito. Eu quero motivar, quero orientar mais as mamães. Aí, de repente, eu encontrei você no Instagram. E tinha falando sobre a semana do Destravando a Linguagem, né? Eu digo, vou fazer. Aí, nesse período, eu tinha pegado Covid, estava em casa, sem trabalhar. Digo, eu vou aproveitar esse tempo que eu estou em casa. E aí, o Luiz Felipe começou a evoluir só com a semana. Ele não falava frases. Aí, ele já fala tomar banho. Ontem eu deixei ele na casa da minha mãe, fui no mercado. Aí, ele estava no quarto, ele disse, abre a porta. A mamãe. Olha essa outra aqui, ó. Eu tenho visto uma evolução no Miguel, ele está com 1 ano e 10 meses, estamos brincando de carrinho e ele passou a imitar o som que eu faço. Olha que máximo! E ainda a mãe escreve assim, olha, quantas palavras ele começou a falar. Olha que máximo, muito bom, né? Ele não falava mamãe, ele não falava papai, ele tem 2 anos e 1 mês. E agora ele tá falando mãe, pai, tá falando colo. Vejam o poder da orientação. Orientou a mãe corretamente. Olha quantos resultados. Não. Quem é essa? Fala pra mamãe, quem é essa? Carro. Não. Oh, o carro. É o carro. É o carro. Ela tá falando carro, gente. Ele não falava carro. Eu fico encantada com esses depoimentos. E você pode parar e me perguntar, mas Renata, de onde você tirou essas orientações? Pelo que eu tô percebendo, as mães falando, as fonos falando, dá a impressão que tudo isso é muito simples, através das suas orientações. É isso mesmo? Como você reuniu tudo isso? Gente, é aí que entra uma parte da minha história que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sabe, quando eu estava no meu estágio, lá na faculdade, na clínica, no meu 3º ano de fonoaudiologia, são 4 anos, no meu 3º ano, quando começou os estágios, foi escolhido os pacientes. Eu me lembro muito bem da cena, aquela mesa oval, sentados todos os alunos ali, pelo menos o grupo que ia começar aquele estágio, e começou a divisão ali de quem ia atender quem. Adivinha, meu primeiro paciente qual foi? Uma criança de 3 anos de idade, com um atraso muito importante de fala e linguagem, né? Um atraso de linguagem. E aí, gente, começou ainda mais a minha paixão pela linguagem. Por que eu tô contando isso? Porque naquele momento que eu fui começar a atender aquela criança, era a primeira vez que eu estava estava interagindo com uma criança que já era grande, que entendia tudo, mas não falava. E aí eu comecei a sentir a angústia que muitas mães sentem aí. A gente se sente impotente, a gente parece que faz tudo errado. E eu ficava assim, gente, por onde eu começar? E eu tive tantas aulas, tantos livros, tantas orientações, mas eu me sentia um pouco perdida, mesmo sabendo tantas coisas, como fazer assim, passo a passo. Eu acho que vocês também passam por isso, não é? Tem tanta coisa legal na internet, mas às vezes fica assim, por onde eu começo? Começou a minha história em relação à estimulação da fala e da linguagem, a criança com atraso, o que eu deveria fazer, por onde começar. E eu lembro que na faculdade eu era estagiária, eu vim de uma família simples, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu tinha que trabalhar e pagar a faculdade, não tinha recursos para comprar materiais, sabe? Essa questão assim, não tenho dinheiro, isso é desculpa. Eu sempre falo, não dê desculpa, crie estratégias. E eu lembro que eu começava a fazer materiais com a criança. Eu me lembro de um dia ter feito uma peruca de palhaço, era uma atividade lá com a criança, com uma meia calça e lã. E a criança achou o máximo, né? A gente adulto acha feio e tal, mas a criança acha o máximo, porque a criança, o que ela quer? Ela quer a sua atenção, ela quer interagir com você. E quando você faz isso, você estimula a linguagem. Claro que tem outras questões também, a gente vai ver tudo isso, mas começou aí
a minha história, porque eu tinha que usar coisas simples, coisas que a mãe tinha em casa, coisas que eu tinha em casa. E esse foi um laboratório. E depois que eu comecei a trabalhar no consultório, tinha convênios e eles tinham números de sessões limitados. E a criança tinha uma sessão, um horário de atendimento já reduzido, 30 minutos. Era um tempo limitado e uma vez por semana eu percebia que demorava muito para ter resultado. Isso era um grande problema para mim. Porque assim, eu via que com algumas mães, algumas crianças, a estimulação fluía, tinha grandes resultados. E outras crianças não tinham esses resultados. E aí eu comecei a pesquisar, a analisar o que eu fazia com um, o que eu fazia com o outro. Comecei a fazer muitos cursos, ler bastante. E esse era um problema para mim. Como que eu faço para otimizar o tempo, para ver mais resultados, para não ser demorado esse processo? Porque eu percebi que tinham crianças que não precisavam de tratamento, precisavam de estimulação. E essa estimulação tinha que ser contínua, todos os dias, várias vezes no dia. E quando eu conseguia que a mãe fizesse isso várias vezes no dia, eu percebia de uma semana para outra evolução. E não adiantava eu ficar lá orientando a mãe se ela não zerasse o que ela estava fazendo de errado. Eu estava trabalhando com freio de mão puxado. Aquilo travava o desenvolvimento da criança. E o tempo ia passando. E tinha criança que a mãe não podia pagar mais sessões. Ela precisava ser orientada todo dia, diariamente. E isso era meio que impossível. Ficaria muito caro. Eu aprendi isso assim na minha prática. Quando a mãe tem orientação diária e ela se envolve de uma forma, eu lembro de fazer tabelas para a mãe escrever as vezes que ela estimulava, o tempo que ela estimulava. E eu orientava elas que elas precisavam fazer em vários momentos, na troca de fralda, dentro do carro, comendo com a criança, porque eu percebia que essa estimulação que a família poderia fazer, muitas vezes já era até suficiente. Deu para entender? Eu não estou falando de tratamento, estou falando de estimulação. Tem coisas que a mãe pode fazer, e o que a mãe pode fazer é muito caro se a fono for fazer. Eu posso fazer? Posso, sem problema. Não é só em relação a valores, não. Mas pensa bem, quantas vezes você vai poder levar lá na fono? 2, 3? Todos os dias? É meio difícil, né? Mas digamos que sim. E os outros momentos no dia? Então eu percebi que mais do que o profissional, a mãe é a chave, porque a mãe está todos os momentos com a criança. Quando eu orientava as mamães, eu via o resultado e percebia que a criança precisava de estimulação que a mãe poderia oferecer em casa de forma natural, ao acordar, ao dormir, em vários momentos, e que eu não podia estar lá, mas a mãe podia. Então eu decidi. Eu falei, eu não vou mais passar por isso, por uma criança ficar muito tempo sem resultados. A mãe precisa saber o que ela tem que fazer em casa. Eu não quero mais escutar as pessoas dizendo, nossa, fui na fono, mas parece que não resolve. É claro que não vai resolver. Só a fono fazendo sozinha não resolve. Tem que ter a mãe. E tem casos que nem precisa da fono. É só a mãe. Porque se fosse assim, todos os seres humanos só poderiam aprender a falar se fosse com a fono. Eu fazia uma estimulação, né, errada, e agora eu aprendi, né, eu tenho aprendido a cada dia, né, como que se faz uma estimulação correta, de sentar direitinho com a minha filha e brincar, né, e ver os avanços. Eu sei que tem crianças que têm necessidades especiais. Isso eu sei, eu estudei para isso. Mas isso a mãe percebe quando ela está estimulando a criança. E o que a mãe pode fazer, o profissional não pode fazer. E o que o profissional faz, a mãe não pode fazer. Entende? Como é uma combinação perfeita?
Eu sei que todas vocês têm boas intenções e se esforçam e querem ver o filho falando mais palavras, ouvir o seu filho falando mamãe, eu te amo. Mas eu também sei que algumas de vocês não sabem nem por onde começar, não é verdade? Muitas de vocês se sentem frustradas, cheias de culpa, o tempo passa voando, o desenvolvimento não evolui e isso te deixa angustiada, derrotada e triste. Realmente é frustrante você com tanto potencial se esforçar tanto e não ver resultado. Não dá mais para perder mais tempo. Como eu já te disse, ou você vai se tornar a mãe que vai com medo mesmo e fazer o que é preciso para alcançar o seu objetivo, ou você vai deixar a culpa e o medo te consumir. Bem, antes de saber o porquê minhas orientações são tão eficazes para chegar à estimação correta, você precisa saber o que está te limitando para alcançar o seu objetivo. E muitas vezes são coisas que você faz que você não tem nem ideia que aquilo atrapalha. São pensamentos, sentimentos que não vão te impulsionar para romper as suas limitações. Eu vou falar algumas coisas que as mamães pensam, que as mamães falam. As mamães falam muito assim: ah, ele não fala. E conta para todo mundo que a criança não fala. Gente, a criança está ouvindo isso. E todos começam a aceitar isso. Então, você tem que falar, o seu filho está aprendendo a falar, não ele que ele não fala. Deixe ele ter a oportunidade de ser estimulado. Não prive ele das pessoas, deixa ele se virar para se comunicar. Outras mamães falam: ai, será que é normal? Ah, ele fala pouco. Ah, ele fala um pedaço da palavra. Ah, ele parou de falar. O que eu faço para ele falar? Entende tudo, mas não fala? Preste atenção que você está falando e criando limitações. Isso tem um nome, tá? Crença limitante. Sabe o que é pior? A mãe pensa isso ou ela fala isso e ainda vem outras pessoas e confirmam o que ela pensou. Aí vem outro e diz assim: ah, ele é novo. Ah, espera mais um pouco. Ah, o pai dele demorou para falar. Ah, um dia ele fala. Ah, tem algum problema? Seu filho tem algum problema? Tem muito tempo pela frente. Cada um fala uma asneira. Você só não foi na pessoa certa, que é o especialista nisso, que é o fonoaudiólogo, para saber qual a opinião. Mas você escutou a opinião de um monte de gente. Aí junta tudo isso, né? Bate no liquidificador com a sua ansiedade, com o seu medo, com a sua falta de atenção com a criança. Por quê? Porque você está gastando tempo procurando, né, essas informações, falando com um, chorando com o outro, em vez de sentar com a criança e estimular. Eu não estou dizendo que a mamãe vai resolver tudo, mas às vezes resolve, tá? Às vezes precisa de um profissional, mas só vai saber se primeiro você fizer a estimulação correta da linguagem por um tempo e ver os resultados. Muitas vezes você se surpreende com os resultados. Eu sei, porque eu já me surpreendi com os resultados. Para minha surpresa, ela está falando 102 palavrinhas. Agora, se não tem resultado, se tá difícil, aí precisa da ajuda de um profissional, que é o fonoaudiólogo. Mas em muitos casos, o fonoaudiólogo orienta a mãe a continuar com os estímulos. Orientação para os pais sobre a estimulação correta da linguagem é um trabalho fonoaudiológico. Esse é o meu trabalho, por isso que eu amo. Inclusive, toda mãe deveria, inclusive, estar aqui, ouvindo essas orientações, para que a gente evite o atraso da linguagem. Eu ouço mamãe dizendo assim: ai, queria ter te conhecido antes, Renata. Por quê? Porque sabe, se tivesse feito isso lá atrás, talvez a criança não estaria nessa condição. Se essa criança tinha algum outro problema, já tinha descoberto, já tinha diagnosticado e já teria começado a agir. Para que você rompa essa barreira dessas limitações, você precisa de uma habilidade principal. E pode parecer até óbvio, tá? Mas a maioria das mães não sabem fazer o que é a estimulação correta da linguagem. E para isso, a primeira coisa da estimulação correta da linguagem é zerar os erros. Então, vamos lá, vamos zerar os erros a partir de agora. Primeiro erro é fazer você mesmo o diagnóstico com a ajuda do Dr. Google. Pois é, tem mãe que fica lá no Google pesquisando. Você vai achar um monte de coisa.
Só que você não é especialista, você não tem a experiência para poder fazer um diagnóstico. É por isso que tem os especialistas, tá? Então para de ficar pesquisando no Dr. Google. Se você quer ver coisa boa, quer assistir vídeos legais, vai lá pro meu canal do YouTube. Segundo, ficar falando para a criança, fazendo pressão. Fala! Ó, filho, o que é isso aqui? Qual que é o nome? Filho, fala o nome disso. Ah, filho, e esse daqui? Para de pressionar, ninguém fala por pressão. Renata, mas como é que eu vou estimular? Ou me falaram que eu tenho que falar o nome de tudo. Fica cuidado de ficar fazendo pressão. É para estimular, mas sem pressão, tá bom? A gente vai ver aí durante a semana, durante as lives, a gente vai conversar mais sobre isso. Mas é importante não pressionar, não ficar fazendo um monte de pergunta. Um outro erro é a barganha, né? Ah, fala aqui como é que é o nome disso daqui. Fala que eu te dou um negocinho, fala que eu te dou chocolate. Ah, se você fizer isso, eu te dou isso. Ah, se você falar água, eu te dou a água. Ó, a barganha. Ah, se você falar água, eu te dou. Gente, que isso? A criança tá com sede. Dá água pra criança e aproveita para estimular. Fale, mamãe. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Fala pra ela, ah, esse aqui é água? Que delícia essa água. Bebe água, bebe. Que gostoso. Eu bebi água porque tava com sede aqui. Mas pra criança, é claro que eu vou beber água. Tem que ser de forma natural. Um outro grande erro, expor a criança. Ai, fala pra vovó. Ai, ele aprendeu uma palavra nova. Ai, fala que... Aí a criança fica com vergonha. Gente, não expõe a criança. Um outro erro, ficar forçando o cumprimentar. Dá bom dia pro porteiro, dá bom dia pro seu Luiz, dá bom dia pra vovó, fala oi pro... Gente, criança não gosta disso. Até a minha filha, que é adolescente, detesta que faz isso. Ai, Renata, mas como é que eu vou ensinar? Eu preciso educar meu filho. Sim, precisa mesmo. Por isso você vai dar o exemplo. Bom dia, seu Luiz. Oi, vovó! Oi, vovó! Tudo bem, vovó? Oi, dona Maria, tudo bem? Entra alguém no elevador. Bom dia! O seu filho vai ouvir você. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então ele está escutando e daqui a pouco ele vai te imitar, porque você é o exemplo para ele. Uma outra coisa, ficar assim entendendo os códigos da criança. Tem criança que não fala nada. Ela tem alguns códigos, ela faz um som, todo mundo já sabe. Ah, ela quer água. A criança faz enfim. Bubu. Todo mundo já sabe, porque isso e aquilo. São códigos. Tem criança que eu já vi, bate 2 vezes no braço da mãe, a mãe já sabe que é para dar o peito. Por que não aproveita aquela oportunidade para fazer um diálogo? Você quer mamar, filho? Quer mamar aqui na mamãe? Ah, então vem mamar aqui. Olha quantas vezes ele escutou o mamar. Então, quero que vocês parem com esses erros, né? Para zerar os erros. Eu sei que é necessário determinação, disciplina e muita vontade. E vontade, eu sei que você tem, porque você está lidando com o desenvolvimento da pessoa mais especial da sua vida, que é o seu filho. Então, você vai ter que escolher se você vai ser a mãe que vai fazer tudo possível para fazer a estimulação correta, ou será a mãe que vai deixar o tempo passar, a culpa, a ansiedade, ficar, será que... Vamos esperar mais um pouco, enfim. Só tem esses 2 tipos de mãe e você vai ter que escolher qual você vai ser. O duro, se você escolher deixar o tempo passar, às vezes pode ser tarde demais, porque pode prejudicar o desenvolvimento da criança, que a gente sabe que tem um período muito importante. Eu descobri nessa jornada de 18 anos, atendendo centenas de mamães, que a chave está na mamãe, não na criança. Isso significa que não adianta a gente focar em aplicar qualquer tipo de estimulação, achando que só estimular de qualquer jeito dá certo e a criança vai falar. Não vai. Aliás, você pode inclusive atrasar ainda mais o desenvolvimento da fala da criança se continuar fazendo as coisas de forma errada. Então eu descobri que além da mamãe ser a chave, existem 3 pilares da estimulação correta da linguagem. O primeiro é fale, ouça a mamãe. A mamãe precisa falar. Lembra que eu acabei de mostrar a água? A mamãe precisa falar, a criança está tomando a água e está escutando. Fala, mamãe. Fale, mamãe. E ouça, mamãe, porque às vezes ele pega e fala, ele está tentando falar água.
Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é brinque, mamãe. Isso mesmo, sentar e brincar. Mas como brincar? A gente vai ver isso na nossa aula 2. E o terceiro pilar é repita, mamãe. Mas, Renata, como assim? Calma, você vai ver isso na aula 3, tá? Dessa semana. Alguém pode estar pensando, mas Renata, como assim a chave está na mamãe? É isso mesmo. A chave está em você. Os 3 pilares, você percebeu? Fale e ouça, mamãe. Brinque, mamãe. Repita, mamãe. Eu não tô falando da criança. Eu nem vi a criança. Agora, o que eu sei é que se a mamãe fizer isso, independente do que a criança tiver, a mamãe vai colaborar para a comunicação dessa criança. Isso eu sei. E esses 3 pilares, com as orientações corretas em cada um deles, você pode conseguir chegar à estimulação correta. E hoje nós vamos saber sobre o primeiro pilar. Fale, mamãe. Ouça, mamãe. O bebê precisa estar em contato em um ambiente que as pessoas falam, que as pessoas interajam, que respeitam a comunicação que está surgindo do bebê. Por isso que é ouça, mamãe. Porque às vezes o bebê fala uma palavrinha e o pai e a mãe nem percebem. Por quê? Porque eles exigem que eles querem que a criança fale água. Mas ela não começa com água. Nem o pai e a mãe começou a falar falando água. Começou água, até se aproximar e falar água. Isso é extremamente muito importante. Sabe, isso é muito parecido com o que as pessoas falam quando vão aprender uma língua nova, como o inglês. Você precisa ouvir. Exatamente, a criança também vai precisar ouvir muitas vezes. Essa é a regra básica para a estimulação de uma nova língua, por exemplo, e também da primeira língua. Então, ouvir, isso mesmo, parece simples, né? Mas é isso mesmo. Só que hoje a família está tão corrida que a mãe não tem tempo para ficar falando com a criança, para parar e ouvir o que a criança está tentando falar. Parece bem simples, porque está tudo em torno da mamãe. É a mamãe que precisa aprender esse processo para que haja esse desenvolvimento. E olha, eu sou a primeira fono a trazer esse conhecimento assim, simplificado dessa forma. Se outra pessoa falar desses 3 pilares, é porque copiou de mim. Aí vocês vão e me contam. Junto com esses 3 pilares, que são interligados, eu descobri isso, eles são interligados, onde você tem a noção se o seu filho precisa de estimulação ou se ele realmente precisa de tratamento. E olha, a cada 10 famílias que eu atendo no consultório, 9 precisam de orientação e estimulação, não de tratamento. As mães podem fazer em casa. A grande maioria das mães acha 1000 coisas e fica se consultando desesperada na internet, achando que o filho tem às vezes um problema, quando na verdade estava faltando a estimulação correta, feita pela mamãe, pelo papai, por quem mora com ele. E ter uma sequência também, né? Então eu criei uma sequência baseada num período de 20 dias, para que a gente também tenha um limite de tempo, porque senão a mãe fala assim, eu tô estimulando, mas ele não fala, passa meses, eu tô estimulando. Não tem essa, passa meses. A gente tem que ter um período, não teve resultado? Bora fazer uma baita de uma avaliação médica para excluir qualquer questões orgânicas. Por isso esse período de 20 dias. E tem uma coisa que talvez você não saiba, que fez total significado em todo esse meu trabalho, é entender o momento oportuno. Eu gosto de chamar de oportunidade de ouro. São os 2 primeiros anos de vida da criança. E o que acontece no cérebro nesse período? A fase mais importante do desenvolvimento físico e mental do ser humano são os primeiros 1000 dias de vida. Já ouviram falar sobre isso? É o período que se soma da gestação, que geralmente é em torno de 270 dias, mais o primeiro ano de vida, 365 dias, mais os 365 dias do segundo ano. Dá um período de 1000 dias. Ou seja, os 2 primeiros anos de vida. Nesse período, acontece a maior evolução de crescimento do ser humano. Além disso, esses anos são fundamentais para o desenvolvimento do sistema nervoso, o sistema imunológico, assim como a formação de bons hábitos alimentares, que aumentarão as chances
de ele se tornar um adulto saudável. Só para ter uma ideia, metade do crescimento do nosso cérebro ocorreu até o 2º ano de vida. Apesar da criança já nascer com o cérebro em funcionamento, desde o útero o cérebro já está lá funcionando, o cérebro ele continua se desenvolvendo. Inclusive por isso que o pediatra ele tem que fazer aquela medição do perímetro encefálico, porque a cabeça da criança ela vai crescendo, não vai? Por quê? Porque o cérebro vai se desenvolvendo. Por isso que é tão importante fazer aquelas medições, porque se isso não acontece, pode ter algum problema. Por isso que a gente acompanha, veja o 1º ano de vida que a gente vai todo mês no pediatra, né? Então, esses primeiros anos são muito importantes, o parto é importante, por isso que o profissional vai entrevistar você, ele pergunta do parto, o parto é tão importante, o 1º minuto de vida é tão importante que tem até nota para isso, que é o Apgar, para vocês verem como são detalhes que parecem simples, mas que são fundamentais, esse período de desenvolvimento. É claro que vai continuar se desenvolvendo, né? A gente é adulto, a gente aprende várias coisas, mas a gente sabe que os neurônios que não são estimulados, eles morrem, que existe a poda neural. Tanto que tem coisas que você fala assim, ah, não, eu fazia antes, eu parei de fazer, não consigo fazer mais por isso. Porque o nosso cérebro, ele tende a economizar energia. Ah, não tá usando isso? Então não precisa disso. E ele vai trabalhar habilidades. Cada vez mais que você estimula uma habilidade, ela vai melhorando, ela vai melhorando. Você pode ver que tem criança, por exemplo, que fazem muita brincadeira motora com ela. A parte motora dela é maravilhosa, mas fazem poucas atividades que promovem o diálogo, a fala. E muitas vezes a fala é pouco desenvolvida. Mas Renata, então como estimular? Já comecei a falando aqui nessa aula. Já comecei. A primeira coisa é zerar os erros. Depois, fale e ouça, mamãe. E o bebê, a criança, ela precisa desenvolver essa parte sensorial, o tato, a audição, o olfato, e é nesse período que o cérebro começa a ter modificações cognitivas. Por isso, não perca tempo. Se o seu filho tem menos de 2 anos, aproveite essa oportunidade de ouro. Estimule o seu filho. Previna um atraso. Mas, Renata, meu filho tem mais que 3 anos. Né? Ele tem 3 anos agora. Ele tem 4. Então, vamos correr atrás do que não foi feito. Não desista. Não importa a idade. Eu já tive acompanhamento com mães, com crianças com muitos comprometimentos. Não importa a idade. Sempre tem uma mãe para investir na comunicação daquela criança. E se não conseguir uma comunicação oral, vai conseguir uma comunicação alternativa. Mas não desista de investir na linguagem do seu filho, porque ele quer se comunicar com você. E você também quer se comunicar com ele. Bem, eu quero deixar uma atividade para vocês fazerem. E essa atividade está explicando no PDF de hoje, que está lá no Telegram. Então, eu quero mostrar aqui como é que será essa atividade. Olha, você vai pegar um balde, uma bacia bem grande. Eu peguei essa porque é transparente para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Pegue uma bacia bem grande, tá? Eu peguei essa daqui transparente para vocês poderem ver a parte interna. E nós vamos fazer a pescaria maluca. É, maluca mesmo. Sabe por que é pescaria maluca? Porque a gente vai colocar várias coisas aqui para a criança pescar. Ó, cachorro, vaca, morango, bloco de montar, olha, bola. Gente do céu, o que você quiser. Faça aos poucos, escolha 4, 5 objetos diferentes e vai falar para a criança, pegue uma peneira, tá? Pode ser essa peneira, pode ser uma peneira menor. Renata, não tenho peneira, né? Geralmente tem peneira, mas se não tiver, improvise, pega às vezes aquela escumadeira, né? Pode ser até com a mão. E claro, você vai estar ao lado dessa criança e fala assim, nós vamos fazer, atenção filho, prepara o ambiente antes, aí chama ele e fala, eu tenho uma surpresa para você, nós vamos fazer uma pescaria maluca. E aí você vai aproveitar, mamãe, para praticar o primeiro pilar. Fale, mamãe, fale muito. Olha só,
Pescou? Aí você fala, é a vaca, filho. Como é que a vaca faz? Mu. Não se preocupe se a criança não falar. Fale você, porque a criança está ouvindo. Não se frustre, ok? E se a criança não quiser, Renata, ele nem quis chegar perto, brinca sozinho. Eu vou dar algumas orientações, corre lá no PDF que eu oriento vocês, tá bom? Tem algumas fotinhos, o passo a passo de como fazer essa atividade. Você vai poder colocar em prática, porque você vai falar muitas vezes, você vai ficar falando o nome dos objetos, tá? Coloque coisas que você acha que ele já sabe. Então não ponha muitas, 3, 4, 5 no máximo, ou que você queira ensinar. Enfim, esse momento você pode usar a sua criatividade, você pode também escrever aqui nos comentários como é que foi, tá bom? Que eu e minha equipe vai te ajudando também. Geralmente eu tento responder todos os comentários, mas às vezes eu não consigo, tá bom? E o PDF tá lá no Telegram, inclusive se você não tem Telegram, ele é como se fosse o WhatsApp, é gratuito, e lá você recebe sempre os meus lembretes. Falar em lembrete, hoje à noite tem uma live com o otorrinolaringologista e a audiologista. Olha, você não pode perder a live de hoje. Por isso que é bom você entrar no Telegram, que eu sempre faço recadinhos, links, para vocês não esquecerem. Então, bora falar a senha do PDF de hoje. Sabe qual que é a senha? A senha é assim, ó. Eu vou conseguir. Tudo minúsculo, tudo junto, tá bom? De novo, a senha do PDF é eu vou conseguir. Beleza, gente? Eu já me estendi um pouco aqui com o conteúdo, mas eu gosto de entregar um conteúdo de muita qualidade. Poderia ficar até mais tempo explicando com detalhes esse pilar de hoje, mas eu trouxe o que é essencial para vocês hoje. É importante entender que fazer só um pilar, só um dia, não basta, não é milagre, é um processo. Então é necessário seguir todas as orientações, precisa conhecer todos os pilares e aplicar as atividades. Na próxima aula, na aula 2, você vai saber sobre o segundo pilar e depois a aula 3. Não perca a próxima aula, tá? Lembrando que estas aulas ficarão disponíveis apenas essa semana. Então, pratique, assista a cada dia. E para quem chegou até aqui, a surpresa que é amanhã, eu vou falar para vocês. Amanhã, às 20 horas, terá um papo de mamãe. E sabe com quem que eu vou conversar? Com uma de vocês. É isso mesmo, uma de vocês. Uma de vocês irá concorrer a fazer uma live comigo. E você vai poder contar tudo que você quer. Eu vou poder te ouvir, te orientar. É verdade, tá? Então, mas você precisa fazer 3 coisas para você concorrer para ser escolhido ou sorteado, mas só quem fez as 3 tarefas, tá bom? Vamos lá. Primeira tarefa, você tem que ir até o perfil que tem esse post. Dá uma olhada nessa imagem, tá? E aí você vai marcar 2 mamães que têm a criança de 1 a 3 anos. Depois, a segunda tarefa é comentar qual é a sua maior dificuldade no processo de estimulação de linguagem do seu filho. E a terceira tarefa, você precisa compartilhar esse post lá nos seus stories. Desta forma, você estará participando e se você for escolhida, eu vou entrar em contato com você e vou alinhar os detalhes para nossa live junto. Fiquem todas atentas, porque mesmo se você não for escolhido, o conteúdo da live vai ser maravilhoso para você também, porque nós vamos aprender com esse papo de mãe. Então eu te vejo na próxima aula, a partir das 8 da manhã, para a gente continuar essa semana destravando a estimulação correta da fala e da linguagem. Um beijo e um grande abraço!